O jurista Ives Gandra Martins, pelas redes sociais, mostrou como a posição de Lula sobre a eleição do ditador Nicolás Maduro explicita o alinhamento de Lula e seus asseclas com as piores ditaduras da atualidade. O jurista comentava o fato de que os Estados Unidos reconheceram a eleição de Edmundo Gonzalez com base nas atas coletadas e apresentadas pela oposição. Gandra ironizou as declarações de Lula e de Celso Amorim, que dizem que estão aguardando para se manifestar que Maduro apresente as suas atas. Gandra explicou que a oposição apresentou um número suficiente de atas que demonstram a vitória e disse: o presidente Lula sabe, Celso Amorim sabe disso. Todos têm um resultado final e o Maduro não apresenta as atas. A dificuldade que eles devem estar tendo para poder conciliar e apresentar eventualmente, e é capaz de conseguir no tribunal que o tribunal diga que nem é necessário apresentar as atas. O jurista alertou: nós temos o nosso presidente que é amigo de um ditador fraudulento, assassino, porque a rigor houve mortes provocadas com tiros reais naqueles que se manifestavam contra ele, que, a meu ver, está lutando desesperadamente apesar de ter o povo contra ele, porque ele não teve 1/3 do povo nessas eleições. Ele sabe perfeitamente que se perder o poder, ele vai ser condenado à prisão. E se sair, antes de chegar à China ou à Rússia, outras 2 ditaduras que certamente o acolheriam, ele correria o risco de ser preso pela condenação que teve no Tribunal Penal Internacional. Um fraudulento, um farsante que hoje dirige a Venezuela, que é o ditador Maduro e que diz que ganhou a eleição e que as atas que deram o resultado das eleições não representam nada de importante. Sabendo de antemão que as cópias estão em mãos da oposição, no momento em que os Estados Unidos receberam, examinaram a validade dessas atas, com certificado de que representavam o resultado das eleições, declararam aquilo que o Brasil deveria ter declarado e não declarou, que Gonzalez ganhou a eleição. Ives Gandra Martins explicou: as ditaduras são assim. E o presidente Lula, amigo do ditador Maduro, amigo do ditador Ortega, amigo do ditador Putin, amigo dos ditadores de Cuba, amigo do ditador Xi, não quer admitir que o seu amigo ditador Maduro é um fraudulento, um farsante que perdeu escandalosamente uma eleição e que se apresenta como vencedor sem mostrar prova nenhuma. E a declaração do Celso Amorim de que caberia à oposição mostrar que ganhou as eleições e não a eles, é evidente que demonstra que nós queremos, de alguma forma, acobertar a fraude venezuelana, o que não é bom para a imagem do Brasil. Todas as ditaduras estão apoiando Maduro. Não vejo nenhuma séria democracia real, autêntica, em que haja liberdade de expressão, em que não haja presos políticos, que esteja aplaudindo o ditador venezuelano. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Os Estados Unidos declararam que quem ganhou a eleição na Venezuela foi o candidato González. Vocês vão me perguntar como é que eles puderam garantir que tinha ganho. Eu vou mostrar aos meus telespectadores, aos meus seguidores, melhor dizendo, por que razão foi possível afirmar tão categoricamente que Maduro perdeu vergonhosamente a eleição. 79% das urnas tinham sido apuradas e as atas que eram, enfim, colocadas, tinha-se cópia dessas atas entregue ao candidato da oposição, aqueles que eram os fiscais de González, com 79% das urnas apuradas, correspondente a 10.260.000 eleitores. O candidato González tinha 6.800.000 votos. E o candidato Maduro tinha 3.130.000 votos. Foi ele que ele não permitiu mais a distribuição. Eliminou, veio a dizer que 80% das urnas tinham sido apuradas, mas desapareceram as atas oficiais que eles tinham, que a oposição tem. Se nós pegássemos os 21% de urnas que ainda tinham que ser apuradas, o que representaria mais ou menos 2,5 milhões de eleitores, e dessemos 100% dos votos dos 2,5 milhões de eleitores para o candidato Maduro, somado aos 3.130.000 de votos que tinha, 130.000 votos que tinha, ele chegaria a 5.630.000 votos. Enquanto González, mesmo que não tivesse um voto, nas outras 21% de urnas, ele continuaria com 6.800.000 votos. O que vale dizer, quando Maduro viu que estava irreversivelmente perdido, parou de fazer as apurações, as urnas, as atas oficiais não foram apresentadas, tinha-se as cópias nas mãos da oposição e declarou que o resultado era aquele de 5 milhões para um, 4 milhões para outro. Para os senhores veem o seguinte: se eu tenho o resultado decorrente do cálculo colocado nas atas, por que não foram apresentados no momento? E eles, sabendo que tinham sido dadas as atas para a oposição, eles tinham tomado o controle até 79% dos votos. O que ele fez? Não apresentou as atas e declarou que o Maduro tinha ganho. Os Estados Unidos, a Fundação Carter, que examinou com todos aqueles que têm, e conhecendo as atas que foram distribuídas pelo candidato González, declarou que quem ganhou a eleição foi o González e não o Maduro.
Eles têm o resultado, mas incrivelmente eu tenho o resultado e não tenho os cálculos que levaram a esse resultado. Não tenho as atas que levaram a esse resultado. A oposição tem apenas 79%. Mas nesses 79% a eleição já estava garantida. Isso também o presidente Lula tem. O representante dele, Celso Amorim, também tem. E diz que espera as atas. Tudo que pode haver de manipulação, e devem estar fazendo cálculos monumentais para ver como é que consegue colocar em todas as atas um resultado que chega àquele cálculo. Hélio Schwartzman, na Folha de São Paulo, mostra que quem fez aquele cálculo não era matemático, porque não percebeu as dificuldades que tem para chegar nas atas aqueles números. Mesmo que esteja manipulando, vão ter uma dificuldade enorme de chegar àqueles valores. Mas há as cópias que estão na mão da oposição e que fez com que a candidata, aquela que apoiou Maria Corina Machado, mostrasse. Nós temos esses elementos que pegamos enquanto está podendo verificar. E esses são os resultados que nós temos. Nós ganhamos a eleição, mesmo que eles tivessem 100% dos votos nos outros 21% de urnas que nós não tivemos acesso para a apuração. O presidente Lula sabe disso. Celso Amorim sabe disso. Todos têm o resultado final e o Maduro não apresenta as atas. A dificuldade que eles devem estar tendo para poder conciliar e apresentar eventualmente, que é capaz de conseguir do tribunal, que o tribunal diga que nem é necessário apresentar as atas. O que vale dizer? Nós temos o nosso presidente que é amigo de um ditador fraudulento, assassino, porque de rigor houve mortes provocadas com tiros reais naqueles que se manifestavam contra. E que, a meu ver, está lutando desesperadamente, apesar de ter o povo contra ele, porque ele não teve 1/3 do povo nessas eleições. Ele sabe perfeitamente que se perder o poder, ele vai ser condenado à prisão. E se sair, antes de chegar a China ou a Rússia, outras duas ditaduras que certamente o acolheriam, ele correria o risco de ser preso pela condenação que teve no Tribunal Penal Internacional. Fraudulento, um farsante, que hoje dirige a Venezuela, que é o ditador Maduro, e que diz que ganhou a eleição, que as atas que deram o resultado das eleições não representam nada de importante. Sabendo de antemão que as cópias estão em mão da oposição, que no momento que os Estados Unidos receberam, viram, examinaram a validade dessas atas com o certificado de que representavam o resultado das eleições, declararam aquilo que o Brasil deveria ter declarado, e não declarou, que González ganhou a eleição. Mas as ditaduras são assim. E o presidente Lula, amigo do ditador Maduro, amigo do ditador Ortega, amigo do ditador Putin, amigo dos ditadores de Cuba, amigo do ditador Xi, enfim, não quer admitir que o seu amigo Maduro é um fraudulento, um farsante, que perdeu escandalosamente uma eleição e que se apresenta como vencedor, sem mostrar prova nenhuma. E a declaração do Celso Amorim, segundo a imprensa, eu estou reproduzindo o que eu li na imprensa, que caberia à oposição mostrar que ganhou as eleições e não a eles, é evidente que demonstra que nós queremos, de alguma forma, acobertar a fraude venezuelana, o que não é bom para a imagem do Brasil. Todas as ditaduras estão apoiando Maduro. Eu não vejo nenhuma séria democracia real, autêntica, em que haja liberdade de expressão, em que não haja presos políticos, que esteja aplaudindo o ditador da Venezuela. Enfim, mais uma consideração sobre as eleições venezuelanas, embora a minha intenção agora, acho que já falei demais no meu Instagram sobre a Venezuela,
os próximos dedicar-me a outros assuntos, aos meus queridos amigos seguidores.